Gênesis no capítulo 2, deixa ela aberta. E antes mesmo de ler esse texto, que começa no verso 4, vamos conversar um pouco. Os irmãos têm acompanhado aí a nossa caminhada com os pais enfermos. Graças a Deus o papai está bem, está em casa, precisou ser internado, mas no mesmo dia já saiu. Nem chegou a ser internado, mas fomos ao hospital. Mamãe teve alta da UTI essa semana, o que é uma grande notícia, está no quarto, melhorando, graças a Deus, ainda com os desafios e umas necessidades, mas Deus tem nos dado força e tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Agora, indo e vindo aos hospitais, porque não é só um, a Unimed nunca ganhou tanto dinheiro com aquele estacionamento ali. Várias vezes por dia, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E não tem como levar só 10 minutos, né? Então, nessas idas e vindas, a gente se depara com algo que nem todo mundo gosta de encarar, porque é uma verdade muito inevitável. A morte, a doença, a falência física, as limitações do corpo. Você andar por corredores de hospital e vendo tanto nas emergências como nos leitos, seja ele público ou privado, você vê pessoas que estão ali e que naquele momento não lhes vale muito o status quo, a conta bancária, naquele momento o corpo está pedindo arrego. E aquilo comunica o que para nós é extremamente indigesto, que é a nossa limitação física. A brevidade da vida. Como é rápido, como ora você está aqui e logo depois você pode não mais estar. Parece que acende em nós essa lembrança quando a gente passa um mês inteiro frequentando o hospital. Tem um termo interessante, a vida, o curso da vida é inexorável. Eu digo interessante porque tem a história de um pastor simples, camarada simples, que ouviu numa palestra o doutor dizendo que a vida era inexorável, né? A palavra inexorável significa assim, vai acontecer, haja o que houver, é implacável, o curso de um rio é inexorável, ele vai seguir independente do que acontecer. Aí ele foi pregar e disse assim, olha, o amor de Deus é inoxidável. Aí o povo ouviu e o doutor estava lá na plateia ouvindo e disse, rapaz, esse cara deu uma gafe, mas tudo bem, a gente entendeu. Aí no final o cara quis dar uma de entendido, chegou para o pastor e disse, olha, servo de Deus, você disse que o amor de Deus é inoxidável. O que você acha que isso significa? Aí ele, que aguenta ferrugem e dura um bocado de tempo. Estava certo. Mas também é inexorável. E o curso da nossa vida é inexorável. Ela vai rumar para a morte, pelo menos do ponto de vista físico. Não é verdade? Aí a gente não diz nem amém, né? Só balança assim, contrariados. Infelizmente é verdade. Mas E diante disso surge uma pergunta nos nossos corações, e é uma pergunta que tem pulsado no meu coração. Puxa, se a vida é breve desse jeito, ora estamos aqui, ora podemos não estar. O que é que precisa acontecer? O que é que eu preciso fazer? Que tipo de postura eu posso ter para que esta vida, seja ela breve ou um pouco mais extensa, mas a vida que Deus me permitir ter, para que ela possa ser relevante, para que a caminhada possa valer a pena, para que enquanto eu estou na jornada, eu possa ver o mundo ao meu redor se tornando melhor pela minha intervenção. Percebe, irmãos? Essa é uma inquietação de quem está enfrentando a realidade da morte, ou pelo menos da iminência da morte, da doença, da limitação física. E a gente se dá conta de como tudo passa e diz assim, minha vida não pode passar de maneira irrelevante ou sem sentido. O que é que precisa acontecer para que ela tenha um significado, um propósito rico? E esse é o meu objetivo nos próximos 3 domingos, hoje e nos próximos 2. Porque eu vou fazer com vocês algo que Jesus fez com uns líderes religiosos que lançaram uma pergunta para ele, e a despeito da resposta que ele deu, mas a forma como ele respondeu, a estratégia que ele usou, é a mesma que eu quero usar nos próximos 2 domingos, hoje e nos 2 seguintes. Ele voltou os olhos dos seus interlocutores
para o início de tudo. Foi quando chegaram para ele e disseram assim: mestre, Moisés disse que é permitido dar a carta de divórcio, e tu o que dizes? Então assim, a resposta nem nos interessa tanto aqui, mas a forma como Jesus respondeu. Jesus disse assim: olha, o divórcio é uma realidade por causa da dureza do vosso coração. Marcos capítulo 10, a propósito. Aí na continuação ele diz: mas nem sempre foi assim. Aí ele vai lá para Gênesis 2, o texto que vamos ler já já, e diz: lá no início, Deus criou o homem e a mulher, e disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria a sua mulher, e os dois se tornariam o quê? Uma só carne. Então a estratégia de Jesus nos é imensamente valiosa. Ao invés dele olhar para uma questão, na época importante, a questão do divórcio, para a religião judaica, e olhar para aquela questão à luz do que se dizia na época, e de fato tinham duas correntes rabínicas, uma mais conservadora, outra mais liberal, em vez dele ficar preso a isso, ele disse: não é aqui que encontraremos referência para as respostas que procuramos, é lá atrás, é lá no início de tudo. E para nós é importante ele ter ido para o capítulo 2, porque o capítulo 3 entra o pecado, e a partir do pecado, ou o que nós chamamos de queda, aí o desmantelo é sequencial. Mas antes do capítulo 3, nós vemos aquele mundo que foi idealizado, o momento de plenitude na existência da humanidade, de Adão e Eva. Então é para lá que nós vamos agora. E o nome desses encontros que eu quero dar, deste nosso tempo de reflexão bíblica, hoje e nos próximos 2 domingos, uma série de 3 rápidas mensagens, é este assim, ó: o que realmente importa. O que realmente importa. A gente dá importâncias muitas a diversas coisas, é ou não é? Mas eu quero te levar a pensar comigo no que realmente importa. Então, Gênesis capítulo 2, versos de 4 até o 25. É um texto longo, mas é uma narrativa muito bonita, e eu peço que você acompanhe comigo. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava águas da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Soprou em suas narinas o ruar, é a palavra hebraica, o sopro. Mais especificamente a tradução é o hálito de Deus. Soprou sobre as narinas do homem e o homem se tornou nefesh, alma vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois ele se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que corre toda a terra de Cuxi, ou a Etiópia, chama-se o rio Guion. Cadê? Onde é que eu estou aqui? Fui tirar o olho e perdi. Está aqui, 14. O terceiro, que corre para o lado leste da Síria, é o rio Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, veja a ordem de Deus: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe
corresponda. Depois que o formou da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher, e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Pai querido, a nossa oração é para que o Teu Espírito nos abra o entendimento, Deus. Abre também, Senhor, o nosso coração, para que esta palavra não apenas faça sentido à nossa mente, mas também cause um profundo impacto em nossos corações e transforme a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti hoje, Pai. E o nosso pedido é esse: que o Senhor fale e que a gente ouça, para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O que é que realmente importa? Num mundo onde não temos como fugir do inexorável, do curso da vida, que vai nos levar a uma idade mais avançada, onde vamos nos deparar não apenas com os limites da própria idade, mas também com as consequências do desgaste físico de toda uma jornada, nós então precisamos parar para pensar: como é que a gente pode viver uma vida que vale a pena? E a resposta para essa pergunta eu tiro de um teólogo que eu li em 2004, que ele dizia o seguinte: temos que olhar para a Imago Dei. Imago Dei vem do latim imagem de Deus. Por que isso? Olha que interessante esse raciocínio. Porque na medida em que entendemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós refletimos a imagem do Deus Criador. Então, viveremos vidas sem sentido algum, vidas condenadas a um vazio existencial e ausência de significado, se nós desprezarmos as características deste Deus que nos criou à sua imagem e quisermos viver apenas do nosso jeito. Agora, o nosso propósito hoje é voltar lá para trás, olhar quais são estas características básicas que Deus revela a respeito de si próprio na Bíblia e tentar encontrar propósito quando vemos que nós refletimos esta imagem. Deixa eu clarear isso para você. Vou te dar apenas 3 características que serão os temas das nossas 3 mensagens. Primeiro, este Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, João vai dizer lá no seu Evangelho, capítulo 4, que Jesus afirma para a mulher samaritana que Deus é Espírito. Deus não é matéria, é Espírito. Se fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós precisamos entender que não nos basta apenas a matéria, nós somos seres espirituais. Prova disso é esse auditório cheio. Prova disso são as igrejas mundo afora e as diversas expressões de espiritualidade que atraem multidões, porque o ser humano não se contenta com o material apenas. Ele precisa transcender. É ou não é verdade? Você pode dizer assim: mas e o ateu que não acredita em Deus? Ele vai querer transcender de alguma forma. Talvez na vaidade intelectual de ser muito estudioso, talvez num entorpecente qualquer, numa droga, num excesso de álcool, numa dedicação desmedida para a carreira e para o sucesso profissional, na ideologia comunista, ou seja o que for,
o ateu vai tentar encontrar caminhos para suprir esta necessidade que todo ser humano tem de transcender. Eclesiastes capítulo 7 diz que Deus plantou no coração do homem um anseio pelo eterno. Então essa é uma característica. E se entendemos que fomos feitos à imagem e semelhança deste Deus que é Espírito, nós precisamos investir e conhecer mais esta nossa vida espiritual. Então é esse caminho que a gente vai seguir. No terceiro domingo eu vou falar sobre esta afirmação de Deus aqui quando ele diz: não é bom que o homem esteja só. E na hora de criar este homem, Deus já havia dito assim, façamos o homem. Que plural é esse? Este é o plural da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que olha para o homem criado à sua imagem e semelhança e diz: na medida em que eu, Deus, sou três em um, vivo a plenitude relacional, não é bom que este homem esteja só, ele precisa se relacionar. Então é um propósito que preenche e traz significado às nossas vidas, o relacionamento. Mas a primeira característica, é a que eu vou falar hoje, é quando nós vemos aqui um Deus que faz escolhas. Um Deus que tem uma noção absolutamente correta do que é certo e errado. Na verdade, um Deus que é a própria fonte de bondade e de retidão. O C.S. Lewis diz uma coisa interessante. Ele fala que nós só sabemos o que é uma linha torta. Imagina aí uma linha toda torta. Está com ela na cabeça? Uma linha tortuosa. Por que você pode dizer que essa linha que você está pensando é torta? Porque você tem um referencial do que é uma linha reta. Você sabe que ela é torta porque você sabe primeiro o reto. Então a gente entende que existe o mal porque de alguma forma eu sei que tem um bem. Eu sei que algumas coisas são erradas porque de alguma forma eu não tenho como contestar a verdade de que existe um certo absoluto. É ou não é, queridos? Este Deus que é a fonte não apenas do bem, mas do certo. Este Deus cria a mim e a você e nos faz igualmente seres morais que escolhem. E diga-se de passagem, é isso que nos diferencia de animais. E você vai ver como esta compreensão, ela traz um propósito maravilhoso para as nossas vidas. O que é que nos faz diferentes de um animal? É que o animal, por mais esperto que seja, o povo fala aí do cérebro do golfinho, dos condicionamentos comportamentais do macaco, por mais esperto e bem treinado que seja o animal, ele age instintivamente. O homem põe à frente do instinto a capacidade de juízo, de olhar para determinada circunstância e avaliar se é boa ou ruim, se é certo ou errado, e a partir desta avaliação tomar decisões. É isso que nos faz diferentes no reino animal. É ou não é verdade, queridos? É ou não é? Mas também é verdade que às vezes a gente vai no instinto, né? Vou falar um pouco sobre isso. Mas hoje, então, esta característica de Deus, que faz escolhas, que é moral, é uma característica que precisa ser compreendida por nós. Nós somos pessoas a quem foi dado a responsabilidade, que é ao mesmo tempo uma bênção e um peso, um fardo. A responsabilidade de fazermos escolhas. E para isso eu preciso passar com você em algumas compreensões que às vezes a gente lê o texto rápido assim e não entende direito. O que é que o texto fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? Onde é que ela estava plantada? No jardim do Éden, bem no meio. Aí Deus diz para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comesse, ele morreria, ele se tornaria como Deus, conhecedor do bem e do mal, parará. Aí a gente pensa duas coisas. Primeiro, o fruto proibido, tem veneno nesse negócio. Se comer, morre. O fruto é ruim. Na verdade, Deus não diz isso. Ele não fala que o fruto está envenenado. Você vai ver que
o pecado é muito mais profundo do que apenas o acesso ao fruto. Diga-se de passagem, na Idade Média, por uma questão ideológica da Igreja Romana, tornou-se habitual a compreensão de que este pecado, este fruto, era apenas uma metáfora para a apropriação sexual do Adão com a Eva. Mas isso é um absurdo. Até hoje em dia o povo acha que a pecaminosidade do sexo nasceu desta proibição do fruto, e tem todo um erotismo ao redor daquela maçã vermelha, né, pintada. Isso ficou lá na Idade Média. A compreensão é muito mais profunda do que isso. E diga-se de passagem, o sexo não é uma maldição, é uma bênção. Amém, casais? Opa, esse amém é daqueles que a gente dá forte. Amém. Então, primeiro, o fruto não era venenoso em si. Segundo, e esta é uma compreensão muito comum que as pessoas têm e não é correta, a compreensão de que antes de comer do fruto, o homem não tinha capacidade moral de escolha. Ele só vai desenvolver essa capacidade depois que comer do fruto. Está errado, queridos. Porque olha só o que é que Deus diz para eles. Está aqui a árvore. Ela está no meio do jardim, ou seja, ela está à vista. Você não pode comer dela. Entendeu, o Adão? Sim, senhor. A partir dali, Adão, todos os dias, no vai e vem pelo jardim, ele olha para aquela árvore e ele se depara com uma questão moral. Uma necessidade de escolher entre fazer o que é certo, porque Deus disse que dela eu não comesse, ou fazer o que é errado, fazer o que eu quero e dela então provar, porque o texto diz que o fruto era agradável aos olhos. Então, antes mesmo de comer, o homem já havia sido imputado com esta responsabilidade que é, repito, uma bênção e um fardo, esta responsabilidade moral de julgar suas decisões a partir de uma compreensão do que é certo e do que é errado. Deixa eu falar um pouco sobre essa história de bem e mal, para que isso fique melhor compreendido ainda. Tem uma forma de você expressar uma ideia no texto. Você que estuda ou já estudou bom português, fez aí Enem, vestibular, etc., você lembra das figuras de linguagem, né? Pleonasmos, a hipérbole, a metáfora. A hipérbole é assim, estou morrendo de fome. Na verdade, você não está morrendo, você está querendo exagerar para comunicar o quanto você quer comer, não é isso? Então, essas figuras de linguagem, elas enriquecem, né, o curso textual. Tem uma forma de você expressar uma ideia chamada merismo. E isto está presente na retórica. O que é um merismo? O merismo é quando você pega duas ideias contrastantes, noite e dia, escuro e claro, e você coloca elas, mas na verdade você está querendo comunicar um todo maior. Deixa eu te dar um exemplo. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. O Salmo 139, ele é uma exaltação à onisciência e à onipresença de Deus. Deus sabe tudo e Deus está em todos os lugares. Aí ele diz, Senhor, tu sabes quando me sento e quando me levanto. Ele não está querendo dizer que, na verdade, Deus tem consciência do meu ato de sentar e Deus está atento para quando me levanto. Opa, sentou, Deus sabe. Levantou, Deus sabe. Ele está querendo dizer que faça eu o que eu fizer, Deus conhece. O Salmo 139 continua assim no verso 5. Tu me cercas por trás e pela frente. Ou seja, todas as áreas da minha vida estão cuidadas pelo Senhor. Aleluia. Verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Olha aí, lá em cima e lá embaixo. Não é que Deus está ora lá em cima e ora lá embaixo. Aí coincide, na hora que o salmista vai lá no céu, Deus está lá. Na hora que desce, Deus está lá. Não, o que ele quer dizer é que em todos os espaços do cosmos e do universo, Deus está presente. Aleluia. Salmo 121, verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada de agora e para sempre. Ou seja, a saída e a chegada, o meu caminho, indo, ouvindo, indo e vindo, desde agora para sempre, ou seja, em todo o tempo. Está dando para entender? Esse é o merismo. Você usa termos contrastantes e, na verdade, você quer dizer uma ideia muito mais ampla. Tem um rabino que interpreta esta
expressão bem e mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de uma forma interessantíssima. A árvore do conhecimento do bem e do mal, merismo. Bem e mal, na verdade, é todo o conhecimento. A árvore que quem dela come passa a avaliar todas as coisas a partir de uma ótica de bem e de mal. E por que é que Deus não queria que o homem comesse? E aqui é onde está o problema. Aperta o cinto porque agora é que o caldo engrossa. Presta atenção. O fruto não era envenenado. O homem já tinha a responsabilidade de escolher a partir do juízo do que é certo e do que é errado. Acontece, queridos, que quem fornecia a referência do que é certo e do que é errado era Deus. O que Deus não queria era que, em participando deste fruto, que me faz agora ter um olhar sobre todas as coisas e definir o bem e o mal, o certo e o errado para todas essas coisas, a partir da minha própria capacidade ou incapacidade de avaliar o que é certo e o que é errado. Esse é o perigo. Deus disse: não cometa esta loucura, continue caminhando, buscando de mim a referência do que é certo e do que é errado. Eu sou a fonte de tudo que é correto, eu sou a fonte de todo o bem. A partir do momento que você comer daquele fruto, você vai morrer, sabe por quê? Porque você vai estar dizendo para mim, Adão, que a partir de agora não importa mais o que eu digo para você ser certo e errado, e agora quem vai dizer para você o que é certo e errado é o seu próprio desejo, é o seu próprio coração, é o seu ego. E aí o homem morre. E esta morte é uma separação. Queridos, eis aqui descrito para você o problema do mundo. O problema de todas as coisas. A gente anda lá pelo hospital e vê maca no corredor. Lá no hospital de Becejana, que é um hospital horizontal, né, Petrônio? E uns corredores assim que dão para um jardim, bonito inclusive. Aí chove. No que chove, aquele paciente que a família não tem como cuidar, porque tem que trabalhar todo mundo, aquele paciente está sozinho pegando chuva. Aí você diz assim: o que é isso? Isso aí é porque tem gente desviando dinheiro da saúde. Isso é porque tem gente botando dinheiro em obras que dão cartaz e reelegem, porque saúde não dá cartaz. Gastar dinheiro com fraldas, band-aid, esparadrapo e gaze é muito caro e dá pouca visibilidade. Então você vê como a corrupção, ela faz com que as pessoas sofram. Ela faz com que os familiares precisem labutar dia e noite e não podem cuidar de seus enfermos. Estou dizendo isso porque essa é uma constatação que eu tenho feito nesse meu momento agora de caminhada hospitalar. Tudo isso por quê? Porque num determinado momento deixou-se de lado a fonte, a única fonte segura do que é bem, do que é certo e do que é errado, para se tentar agora avaliar o certo e o errado a partir de si próprio. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. É o marido que depois de 25 anos de casados, decide deixar a mulher, porque uma outra moça, 20 anos mais nova do que ele, cruzou no seu caminho, deu mole e o pateta caiu. Aí ele vem com aquela conversa fiada de dizer: eu tenho o direito de ser feliz. E isso daí o que é? Senão, camarada dizendo: não me importa o que é que Deus na sua revelação diz ser certo e errado, importa o que eu avalio ser certo. E claro, aquilo que o meu ego deseja, aquilo que o meu ventre, o meu apetite anseia, vai encontrar um caminho de ajudar o meu raciocínio a legitimar. Então, pode ser errado, mas eu dou um jeito de me convencer e convencer os outros de que é certo. Por quê? Porque a partir deste fruto comido, nós deixamos, nós na pessoa de Adão, entendam, nós deixamos a fonte primeira de certo, de bem, para sermos nós mesmos esse referencial maior. E o que é que acontece quando nós vivemos nesta rotação, nesta compreensão,
porque, diga-se de passagem, o nome disso é tão somente pecado. Veja só, vamos recapitular aqui para você não perder o fio da meada. Eu admito contigo que esse não é um texto fácil. Então recapitula comigo rapidinho. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando responder a pergunta: o que é que verdadeiramente importa para que tenhamos uma vida cheia de significado e plena, ok? Aí nós fomos lá em Gênesis 2 e vimos 3 características de Deus, que porque Ele nos criou a sua imagem, nós queremos refletir esta imagem. E a primeira delas é que Deus, um Deus que faz escolhas, o Deus que tem uma moral, Ele nos cria com a capacidade moral de fazermos nós também escolhas. Então é aqui que nós estamos. Aí a gente vê que comer do fruto foi o pecado, não pelo fruto em si, mas pelo ato de desobediência que comunica a Deus que agora o homem quer ser o centro de referência das suas escolhas. O homem, entenda-se, o seu ego, o seu ventre, os seus apetites e desejos. Pronto. Aí vamos continuar a partir daqui. O que é que acontece numa vida de contínua tentativa de satisfação dos seus próprios desejos, de trazer saciedade às suas próprias paixões carnais? O homem volta a ser animal. Puxa, pastor, peraí, é pesado. Mas acompanha comigo aqui, veja só. O que é que nos diferencia de animais? É a capacidade moral de avaliarmos o certo e o errado a partir de uma referência do que é certo e então escolhendo continuar a nossa vida. Agora, nós voltamos a agir quase que instintivamente, como os animais. É por isso que o Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia, diz o texto que fruto da sua altivez, do seu orgulho, da sua vaidade, ele era um homem tão cheio de si. Lembram-se aquela super estátua de si próprio que ele constrói na Babilônia? Ele era um homem tão inflado pelo seu próprio ego, que este pecado o animalizou. E o texto fala que verdadeiramente, de maneira muito concreta, ele foi viver entre os animais, dormiu no relento e pegou orvalhos sobre ele. Então, você pode entender isso também metaforicamente, compreendendo que esse é o resultado do pecado. Ele animaliza o ser humano. Tem um filme muito legal, já te falei sobre ele aqui uma vez, porque é um filme que tem uma mensagem messiânica. Fala de um Jesus, mas é um Jesus de Hollywood, né? Se você tem medo de filme com monstro, zumbi e tal, não assiste, que esse filme aí é chumbo grosso. Mas é interessantíssimo, chama-se Eu Sou a Lenda. Quem já viu? Filme de 2007. Você que viu, eu já falei uma vez aqui, mas talvez você não tenha prestado atenção ou pegado esta intenção dos roteiristas de fazer dele um filme messiânico. Quer dizer, eu estou subestimando, né? Claro que você pode ter tido essa percepção, mas o que acontece é o seguinte: Will Smith, que é o protagonista do filme, ele é um cientista do exército, e ele é imune a uma mutação genética de um vírus que dizimou a população do planeta. Então ele fica sozinho, ele e alguns outros poucos seres humanos, planeta fora. Ele fica sozinho em Nova York. Muito interessante ver Nova York deserta, tudo mato crescendo na Times Square. E ele então fica em Nova York porque ele quer estudar os infectados. E os infectados são uns bichos feios, um zumbi, uma cara mais feia do mundo, faz um barulho horroroso. E eles se alimentam de carne humana, ou de qualquer tipo de carne, uma coisa grotesca. Mas o Will Smith corajosamente não vai para a evacuação e ele fica em Nova York sozinho por 3 anos fazendo essa pesquisa. E tem um momento em que ele interage com um desses infectados, que eles não podem pegar a luz do sol, senão queima a pele. Então eles só vivem reclusos em quartos escuros, em prédios abandonados e tal. E ele interage, quase é pego por um desses bichos, aquela cena de ação, o coração vem bater bem aqui. Aí ele chega no laboratório dele e vai registrar no computador o relatório do dia e a percepção dele daquele bicho. E por isso que eu falo que é messiânico, porque o vírus dos infectados simbolizando o pecado. E ele diz assim: os infectados estão cada vez mais sendo animalizados. Eles agem por instinto
E o instinto deles em comer carne é tão forte que agora, até mesmo na luz do sol que queima-lhes a pele, eles ainda assim já estão correndo, queima um pouquinho, de tanto que eles estão agindo pelo instinto. Se você ver o filme todo, você vai ver por que ele é uma figura de Messias, mas eu não vou estragar aqui. Fato é, queridos, que essa ilustração, ela é muito real. O pecado animaliza o homem. Eu falei para você de Nabucodonosor, mas o melhor exemplo que tem é do Balaão. Lembra do Balaão? O profeta, está lá em Números, capítulo 22. O rei dos Moabitas, um sujeito chamado Balaque, ele olha ao redor e ele ouve e vê os israelitas em grande número como uma ameaça ao seu reino. Porque ele já ouvia falar da fama do povo de Israel, que por onde ele passava, o povo de Israel detonava os reinos vizinhos. Era naquela época de peregrinação pelo deserto e conquista territorial. Aí então Balaque manda chamar um profeta conhecido na época, chamado Balaão, para rogar praga, para lançar uma maldição no povo de Israel. Só um parêntese aqui, olha só que interessante, lá no livro de Números 22, diz assim, Balaão era um homem conhecido por seus oráculos. A quem ele abençoasse, era abençoado, e a quem ele amaldiçoasse, era amaldiçoado. É interessante porque o Balaque chama o Balaão para amaldiçoar Israel. Aí você se pergunta assim, por que ele não foi chamado para abençoar os moabitas, né? Podia ter ido lá para abençoar o moabita. Mas o rei dos moabitas disse, não, eu quero que ele vá amaldiçoar o povo. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Assim, para falar mal, é muito mais fácil e rápido do que abrir a boca para falar uma coisa boa e para abençoar alguém. É ou não é? Aí se a carapuça servir, que Deus fale com você. Amém, Senhor, eu já ouvi. Glória a Deus. Fecha parênteses, vamos continuar no nosso texto. Aí Balaque chega para Balaão e diz, roga uma praga em Israel. Eu vou te dar uma quantia enorme de dinheiro, em ouro. Aí o Balaão, que sabe a quem Israel pertence, diz assim, vou não. Ele sabia que era fria. Mas eu não vou não. Só que a quantidade de dinheiro era grande demais. Aí ele diz, eu vou ter que ir. Não aguento, esse saco está cheio de ouro. E aí ele vai. A ganância no coração de Balaão fez com que ele desconsiderasse o que era certo e errado e corresse atrás daquilo que ele julgava ser certo. E por causa do brilho daquele ouro e como aquilo, tilintou nos seus ouvidos, ele disse, eu não aguento, eu não resisto, eu quero essa grana. Foi. Aí no meio do caminho, você lembra o que acontece? A jumenta dele, o animal dele, vê um anjo. Não foi o Balaão que viu, Balaão era profeta, mas nessa hora o profeta se apequenou, ele não viu nada, nem ouviu. A mula viu o anjo, e o anjo estava travando o caminho por onde ela ia, quase que bradando em alto bom som o seguinte, o que vocês estão indo fazer é errado. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, está dizendo para vocês que esta praga que você vai rogar no povo não é o correto a fazer. Só que o profeta não ouviu. Quem ouviu foi a mula. Aí ela, breca. Aí o Balaão mete a corda nela, vamos para frente. Aí o anjo se põe de novo no caminho, ela breca. E numa dessas freadas ela prende o pé dele numa pedra, e ele fica irado e dá-lhe uma chicotada, bate com a vara. Aí Deus abre a boca da mula e agora é ela quem fala. E a mula tem um discurso cheio de razão, cheio de raciocínio. Primeiro ela diz assim, ô Balaão, eu não sou teu animal há todos esses anos, alguma vez eu já te deixei na mão, por que você está me batendo? E depois ela mostra para ele que na verdade ela não está seguindo, porque Deus está dizendo que aquilo não é certo, que aquilo é errado. Diante deste fato, deste evento, olha só que curioso o que está acontecendo. Deus precisou humanizar um animal que viu o anjo, entendeu que era errado, julgou a situação e fez uma escolha de parar no caminho errado. Deus humanizou esse animal porque o homem havia se animalizado. Às vezes a gente diz que o milagre aqui é Deus ter feito a jumenta falar, né? Então, na verdade, a ênfase aqui é este profeta que perdeu a capacidade de ouvir Deus,
que perdeu a capacidade de julgar o certo do errado, movido pela ganância, este pecado que o igualou à condição animal, que age instintivamente, cegou-lhes os olhos e tapou-lhe os ouvidos para esta direção do que é certo. É isso que acontece quando a gente decide ser o Senhor das nossas próprias decisões. Quando a gente decide julgar o que é certo e errado a partir do nosso próprio desejo. E isto é uma praga, queridos. O apóstolo Paulo fala sobre isso num tom de clamor, lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, quando ele diz assim: miserável homem que sou. Por que Paulo se vê um homem miserável? Porque ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E justamente o mal que eu repudio, o que eu não quero, é este que eu faço. O que ele está falando aqui à luz do que nós estamos estudando? Ele está dizendo assim, ó, a noção do que é certo, eu sei qual é. Deus é a minha fonte do que é certo e eu quero agir a partir desta compreensão, mas eu não consigo. O meu ventre, o meu desejo é maior, é forte. E justamente o mal, qual seja, agir conforme o que eu quero e o que eu julgo ser certo, é isso que eu acabo fazendo. O bem que quero não faço, e sim o mal que não quero, este faço. Aí ele diz: quem me livrará do corpo esta morte? Olha a morte aí de novo. Quem comesse do fruto não ia morrer? O apóstolo Paulo diz: e morre mesmo. Quem me livrará do corpo esta morte? Isso é uma morte. Perder a capacidade de seguir esta orientação do que é certo. Isso é morte. Mas nem tudo está perdido, porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A força do pecado nos animaliza, mas quando o Filho entra nas nossas vidas, Jesus Cristo, quando Ele passa a ser Senhor das nossas vidas, agora nós temos um Senhor, e o Senhor é quem nos diz o que é certo e o que é errado. Quando Ele faz isso, Ele nos liberta da força desse pecado. Amém, queridos? João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: olha, não se contentem com uma vida qualquer. O ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida a vocês, e vida abundante. Vida que vive se satisfazendo a partir dos seus próprios desejos, não é abundante, é apenas uma sucessão de dias, é apenas uma sobrevivência. Jesus disse: eu tenho uma vida nova, uma vida que abunda em plenitude. Voltem a tomar suas decisões à luz do que a minha palavra diz ser certo e do que ela diz ser errado. Igreja do Senhor, aqui em Fortaleza, tome as suas decisões não baseado naquilo que você quer. O que você quer pode não ser nem de perto o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida, via de regra, não é aquilo que você mais queria, mas certamente é aquilo que vai te dar uma vida plena e abundante. Aleluia! Importância de tomarmos boas decisões, mas a incapacidade de tomarmos essas decisões. Por quê? Porque lutamos contra o pecado. Mas em Cristo Jesus temos a possibilidade de voltarmos a tomar decisões baseadas no que Ele diz ser certo. Domingo que vem começa a escola bíblica. Inúmeras oportunidades para você aprender cada vez mais isso aqui. E quando você aprende isso aqui, a voz do Senhor se torna mais audível, mais fácil de ser identificada, no momento de bifurcação, em que na dúvida de para onde seguir, qual é o caminho certo, Ele vem e sussurra: este é o caminho, segui por ele. Que Deus nos dê ouvidos, discernimento e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia.